Jogo de Palavra. As entrevistas de Rui Miguel Tovar. Olá, muito bem-vindos a mais um Jogo de Palavra, diretamente dos estúdios de Gaia. Temos aqui o nosso ilustre Tulipa. Bem-vindo. Muito obrigado. Começo com uma pergunta sobre um certo domingo, 26 de junho de 1988, Benfica 0, Porto 1, Estádio da Luz, final, última jornada do Campeonato Nacional de Juvenis. Sim. E o autor do gol é o Tulipa, que festeja, tira a camisola e é expulso pelo Rosa Santos. Lembra? Tem esta imagem clara na sua cabeça? Sim. Tenho. Muito clara primeiro porque foi o meu primeiro título. Esse foi o meu primeiro título como jogador. Eu tinha saído há um ano atrás do Futebol Clube da Vintes. Eu era primeiro ano de juvenil, já jogava pela equipa mais velha. E também é emblemático porque eu acho que foi o primeiro jogo que o meu pai foi ver fora do nosso espaço habitual, que era o Estádio das Antas. E pronto, o jogo correu bem, individualmente correu muito bem, e coletivamente também, que nós acabámos por ganhar. Eu acho que o árbitro era o Rosa Santos. É o Rosa Santos, é verdade, sim. E eu já tinha um cartão amarelo quando eu fiz o golo, tirei a camisola e depois fui expulso. E ficámos ali já perto do final a jogar com -1. Mas lembro-me desse perfeitamente. Estádio da Luz mesmo, sim. estádio. Eu lembro-me que os adeptos do Futebol Clube do Porto ficaram no terceiro anel, também muito lá em cima, sem possibilidade de terem um contacto mais vincado connosco. E foi isso que aconteceu. Um tio meu levou o meu pai. Meu pai dificilmente ia aos jogos fora, só quando tinha alguma vez boleia dos pais do Rui Jorge. Isso. Era? Mas lembro perfeitamente, lembro-me muito bem da jogada também. Como é foi uma jogada muito individual, em que eu apanho a bola no meio campo e driblei quase todos os jogadores que me aparecem pela frente. Depois, sobre a linha final, o Rui Bento tenta um carrinho e eu recorto para dentro, para a minha perna direita. Quando o Braçar chega, eu dou-lhe assim uma cavadinha e entrou. E esse jogo passou na televisão? É a sua memória a funcionar ou nunca, Sim, a minha nunca viu esse gol? Vi. Eu vi esse gol, depois vi esse gol, mas não me lembro do... Porque a parte final, sim, era filmada, as partes finais porque normalmente... Mas por quem? Tempo... Pelo próprio Porto? Ou... Não. Eu acho que era salvo erro, RTP só pode, sim, claro. Sim. Okay. Porquê? Porque muito desses jogos já era na parte final da época, ou seja, já só jogavam a parte da formação. Sim, verdade. E havia essa possibilidade de... Mas lembro-me, mas depois lembro-me perfeitamente, é a minha memória. A minha memória não falha nesse jogo. E, por exemplo, o primeiro final que eu disputo também com o Sub-15 do Porto, lembro-me perfeitamente também que é com o Sporting, que nós perdemos em Viseu. Essa é no fundo uma recordação triste porque perdemos, mas também é o meu ponto de afirmação, porque eu fiz um jogo muito bom nessa derrota e depois abre-me a possibilidade de eu entrar logo na equipa de juvenis mais velha e não ter que esperar na segunda equipa. Isso é Costa Soares? É o Costa treinador? Soares, sim. E que tal era? Era uma pessoa incrível, era uma pessoa... Eu acho que ele não era treinador, não era treinador, ele era quase o nosso pai, é um segundo pai. Ele cuidava muito de nós, mas era também bastante exigente nas nossas relações, no respeito, na disciplina. E foi uma pessoa talhada para ganhar também, porque... Ele não fazia daquilo, na fase inicial, a sua profissão. Costa Soares era treinador de Futebol Clube do Porto, na formação, mas tinha um emprego também na Sograp. Ok. E então, esse espaço onde ele trabalhava também era muito próximo de onde eu vivia. E então eu era meio malandro a jogar... E de vez em quando o ponto para ele me corrigir muitas das vezes não era o estádio, não era o campo da Constituição,
Ele chamava-me ao seu escritório, eu ia a pé de minha casa lá, então ele falava comigo ali, no seu espaço. E aquilo funcionou muito bem, porque essa idade de... Eu apanho o seu Leopoldo Amorim, também, nos sub-15, e depois nos sub-17 apanho os 2 anos com o Mr. Costa Soares. E essa idade é a idade de algum conflito, ou seja, já pensamos que somos homens adultos e que já temos decisão, e muitas das vezes não temos as melhores decisões. E ele ajudou muito nisso. Muito. Está a falar que foram 2 anos com o Costa Soares e no ano seguinte também o Porto também foi campeão. Sim, e na final... mas foi com outro treinador já. Já era com outro? Já. Okay. Não, os 2 anos de juvenis foram com o Costa Soares, 2 anos campeões. E foram campeões. E é um 10-1 ao Santa Clara. Sim. E o gol do Santa Clara é do Pauleta, curiosamente. Que depois reencontra no Porto? Exatamente. Okay. Que depois, no outro ano, vem para os sub-19 do Porto. Pois. Não é? Portanto, e os sub-19 do Porto, no primeiro ano, salvo erro, não é com o Inácio, o segundo ano é com o Inácio, o primeiro ano é com o Mr. Custódio Pinto, que era uma pessoa elegantíssima a jogar, toque de bola incrível. Sim. E bom jogo de cabeça também, pelo que me dizem. Certo. E nesse 10-1 ao Santa Clara, a referência era o Tony, o ponta de lança. Sim. Que depois também jogou consigo no Mundial Sub-20 em Portugal. Sim. Mas esse campeonato foi ganho com muita... Sem sofrimento nenhum como o anterior. Foi mais fácil? Sim, claramente, porque muitos desses jogadores no segundo ano já tinham jogado também no primeiro. Já tínhamos um grau de maturidade elevado, apesar do Sporting ter uma equipa incrível, não é? E o Benfica também. O Sporting era o Sporting do Figo, do Emílio Peixe. O Paulo Pilar, salvo erro, no segundo ano já não jogava, já era sénior, o Paulo Torres, esses jogadores todos que depois faziam parte também da seleção que ganhou o Mundial. Sim. Mas nós coletivamente éramos muito melhores, éramos mais fortes. Depois também tínhamos uma dificuldade acrescida, que era, nós treinávamos sempre em pelado, na altura, no campo da Constituição. Eles já treinavam em relva, já o Sporting tinha algumas condições diferentes, e o Benfica também. E essas dificuldades serviam-nos para, nos momentos de adversidade e quando o jogo não está muito para o nosso lado, nós sabíamos sofrer muito bem. E tínhamos uma coisa que hoje não é tão visto nos jogadores, é aquela malandrice do jogo, o sermos batuteiro dentro da lei. Sim. E nós éramos muito assim, é verdade. Essa equipa também tinha Bino e Rui Jorge? Sim. Por falar no Bino, o que é que quando ele ganhou este Mundial Sub-17 e o Europeu já agora, não é? Fiquei muito contente e eu mandei uma mensagem muito antes disso acontecer, porque o Bino fez parte da nossa geração que ganhou o Europeu da Dinamarca, certo. E depois também fez parte do Mundial da Escócia, que nós não ganhamos, porque eu acho que naquela altura não nos deixaram ganhar, não tínhamos que ganhar, porque éramos melhor equipa. A única equipa que competiu verdadeiramente connosco foi a Arábia Saudita, que foi campeã nesse ano. Sim. Mas as outras equipas não tinham o nosso nível, nós éramos muito melhores, mas decisões que nos ultrapassam e que às vezes nós não controlamos. Eu acho que o árbitro na meia-final nos prejudicou. O Bino foi um dos jogadores muito influentes nessa equipa. É estranho porque o Bino começou como ponta de lança, sim. E depois veio atrasando, até que se impôs depois no futebol profissional como 6, 8. E era muito inteligente na forma como se movimentava. E eu tive essa oportunidade de dizer que às vezes a vida dá-nos a segunda oportunidade, e ele tinha ali uma segunda oportunidade de corrigir aquilo que nós não conseguimos fazer, e fez-lo com muito mérito, com muita qualidade, na minha opinião. Acho que a equipa de Sub-17 de Portugal jogava com uma maturidade muitíssimo grande, conhecia muito bem o jogo. Nesses momentos em que, por vezes, não estás por cima, consegues não ficar muito aflito com a superioridade do adversário e manter-te seguro e tranquilo. Isso também foi notório. Depois, no último jogo, eu tive a oportunidade de ver a Áustria também, uns jogos atrás. Eu acho que os momentos de transição ofensiva e de pressing era uma equipa forte, e nós não lhes damos hipótese que isso acontecesse, principalmente na primeira parte.
A Áustria tinha vencido os jogos todos. Sim. Muito mérito do trabalho do Bino. O Rui Jorge foi um elemento, já disse isso, um elemento importantíssimo, ele e a sua família, em todo o meu processo de formação, porque me ajudava sempre. Os seus pais me ajudavam muito, porque os treinos acabavam muito tarde e nós não tínhamos carro, e eles sim, eram uma família que tinham carro e que nos ajudavam a regressar para casa. Uma família muito, muito certinha, muito honesta, muito boa também. O Tulipa jogava num flanco ou era vagabundo? Quando o treinador me queria chatear, jogava no flanco, jogava na direita mais na direita, porque depois tínhamos o Gamboa que jogava na esquerda. Mas a minha posição muitas vezes na formação era do 8-10. Uhum. Que eles e o próprio Queiroz que... também deu essa liberdade nas seleções? Sim. Nós nas seleções compreendíamos tudo. Sabíamos, se nos pusessem a jogar a central ou a lateral direito, nós sabíamos qual era a nossa tarefa, qual era... Uhum. E se nos metesse a jogar no lado direito, nós sabíamos que no lado esquerdo fariam isto e aquilo. Nós tínhamos um conhecimento muito bom. Eu acho que não se deu o mérito que o professor Queiroz teve no crescimento não só de várias gerações, mas também no futebol português, porque depois essas gerações, quando regressam aos clubes, também queriam treinar com qualidade, também queriam treinar muito próximo daquilo que faziam nas seleções. Claro. E depois gerava-se ali um pouco de conflito, mas serviu para isso, para nós estimularmos aqui os nossos treinadores também de equipa, dos clubes. dos clubes, se quisessem valorizar, se quisessem informar sobre o que fazíamos. Porque o Tulipa, de facto, faz o tal europeu na Dinamarca, 4-1 à RDA, não é? Uhum. Depois falha o tal Mundial, falha o acesso à final. Terceiros classificados. E marca 2 gols ao Bahrein, não é? Sim, na Agora parte final. Isso é uma coisa que eu nunca contei, que era muito interessante. Então conto. Então, eu tinha um golo já feito nos primeiros 3 jogos e depois... Não marcou a Argentina já agora, não? Não. Não foi a Argentina? Acho que não. Já não me lembro. Eu tinha feito um golo e então começámos também o jogo que eu fiz 2 golos, mas o Gil já tinha 3. E então havia uma disputa para melhor marcador do torneio. O melhor marcador do torneio eu acho que ganha a bola de ouro com 3 golos. Okay. Mas tinha ficado pela primeira fase, não tinha jogado as fases finais. E então nós andávamos sempre atrás do Gil para ver se o Gil fazia o quarto gol, mas eu também tinha 3, eu podia beneficiar. Eu lembro-me na parte final que eu tentei encontrar o Gil para ele fazer um gol e acabo por não acertar o passe. E eu podia ter até sido o melhor jogador do torneio. Mas nós não dávamos muita importância a isso. Nós tínhamos um pensamento muito coletivo naquele momento. Acho que o professor Carlos Queiroz e o professor Nelo Vingada e todo o seu staff influenciaram muito aquela geração, não só no imediato, mas depois também quando nós terminamos a nossa carreira de jogadores, disseram, ok, eu quero fazer isto, porque alguém atrás nos explicou as coisas, qual era o processo, qual era o procedimento das coisas, e então nós ganhámos um gosto depois por querer treinar também, claro, né? Por querer dar as melhores instruções aos jogadores para eles evoluírem. No fundo foi por aí. Há bocado o Tulipa falou que sabia muito bem fazer o lugar de lateral direito. Está-se a referir à final do Mundial Sub-20 em que entrou para o lugar do Nelson, né? Muito cedo. Sim. Mas estava à espera que fosse o Tulipa? Não. Qual é que seria a lógica? Sim, a lógica seria entrar o Abel Xavier. Abel Xavier, exatamente. Okay. Sim. E quando o Carlos Queiroz disse o seu nome? Sim. Eu entendo, no fundo, o que quis fazer o professor, porque nós tínhamos sempre uma informação que é, quando o defesa ataca bem, nós precisamos de atacá-lo também, para ele não vir tantas vezes, para ele não subir tantas vezes. Sim. Eu percebo essa lógica, mas a verdade é que o Roberto Carlos e o Paulo Nunes eram fortes, e eu, de todas as posições que eu conhecia no jogo, possivelmente as piores posições para mim eram as de defesa, porque eu nunca fui um jogador muito agressivo,
mas o professor até nisso, às vezes nós dizemos foi sem querer, querendo, não é? Mas ele tinha-me preparado já num jogo em que nós fizemos um jogo de treino no Algarve. Ele tinha-me preparado também para essa posição, deixou-me o jogo inteiro a jogar como lateral, só que, claro, eu era muito ofensivo, não é? Depois também eu entendi um pouco que quando eu entrei o Emílio tinha instruções para ficar, o Emílio Peixe, para ficar um bocadinho mais na parte defensiva, para não avançar tanto. Foi o que foi, e acabámos por ter sorte, eu acho que alguma sorte, mas nós dizemos que sorte vem do trabalho, e é verdade. Nós éramos uma equipa muito competente, na minha opinião. A nível de equipa, possivelmente o Brasil era uma equipa mais forte do que nós, mas nós soubemos gerir bem o jogo e não deixar que o Brasil expusesse também depois a sua qualidade individual, e os adeptos foram, na minha opinião, foram marcantes, tiveram uma influência muito grande também. Era o que eu ia dizer, como é que se equipa num balneário em que se ouve, digo eu, deve-se ouvir tudo o que se passa lá em cima, e quando se entra em campo deve ficar assustado, não? Sim. Nós olharmos e não haver um espaço, as pessoas estarem todas amontoadas, claro, num estádio como naquele momento era o estádio do Benfica, era incrível. Nós não sabíamos para onde. Nós procurávamos muitas das vezes sempre a nossa família, né? Claro. Mas nós não conseguíamos encontrar ninguém. E depois nós entramos um pouco, na minha opinião, com aquela tensão de que, ok, nós somos os atuais campeões, a outra geração ganhou fora e nós estamos a jogar em nossa casa. Quase uma obrigatoriedade de, ok, nós temos que ganhar também. Sim. E isso, em alguns momentos, eu acho que inibiu possivelmente alguns jogadores que normalmente tomavam conta do jogo e eram o suporte da equipa para arrastar o resto dos elementos da equipa, nomeadamente o Figo, o Rui Costa, que jogavam os dois no meio, não jogavam por fora. Sim. O João Vieira Pinto, que era incrível. E esses jogadores tiveram dificuldade, porque o Brasil também tinha bons jogadores. Tinha o Jair no meio campo, que era muito agressivo, que jogou no Fluminense. Sim. O Elber, cada vez que a bola entrava no Elber era difícil de tirá-la. Mas pronto, correu-nos bem, porque eu acho que nós preparávamos muitíssimo bem os jogos. Preparámos-nos desde os 15 anos para ganhar, não foi obra do acaso, foi quando chegámos lá explicaram-nos qual era o procedimento e que o que nós queríamos era chegar ali, àquele Mundial, e estarmos prontos para competir e ganhar. Isso aconteceu. Alguma vez a geração de 91 jogou de forma amigável com a de 89, no Jamor da vida? Jogámos muitas vezes. Jogaram? Muitas vezes? Muitas vezes. Como é que é? E João Pinto jogava por quem? Pois, dependia. Se ele fosse convocado muitas das vezes pela seleção mais velha, ele jogava por eles. Mas nós fazíamos muito isso. O professor fazia muitas vezes isso. Confrontação. Isso é o ideal. Isso é o... Nós hoje, eu sou treinador de uma equipa, a mim o que me interessa é isso, é a confrontação dos meus jogadores que habitualmente jogam com os outros que também não jogam e que se têm que mostrar e têm que querer ter o lugar daqueles. E nós éramos muito isso. Repara, essa geração de Lisboa, praticamente, passado um ano, jogava 5, 6 jogadores jogavam na seleção de Sub-21. Claro. E alguns já jogavam na seleção A, não? Alguns foram para... Verdade. E era isso, era o confronto, ou seja, ok, aqueles são mais velhos, mas nós temos capacidades para discutir as coisas com eles. E a pessoa fazia muito isso, muito isso. Quem é que era o Tulipa de 89, de Riad? Quem é que era? Sim. Eu era um miúdo que procurava, eu era um miúdo bom, era um miúdo que gostava muito e gosto, ainda hoje é uma das minhas características, eu tenho sempre um lema que é, se eu te puder ajudar, eu vou-te ajudar. E eu gostava muito de ajudar, eu tinha muitos amigos, não só os amigos que nós tínhamos no nosso clube e que eram habituais, estarmos juntos no dia-a-dia, mas eu dava-me muitíssimo bem com o Figo. Nós tínhamos uma boa relação e eu queria muito, ou seja, a minha família é uma família que humilde, eu dependia muito do que
podia ser enquanto jogador profissional. E aquele era o meu caminho. Ou seja, eu sabia que teria outras hipóteses, demoravam mais tempo depois eu a fazer qualquer coisa na minha vida, a estudar isso, mas aquela oportunidade era uma oportunidade que no imediato me podia transformar e podia transformar também a minha família. E eu investi muito naquilo. Eu faltava bastante às aulas, era uma das coisas que o professor Carlos Queiroz não admitia. Depois mudei, ou seja, deixei o liceu e fui estudar para um externato em que os horários eram mais flexíveis. Mas eu investi muito naquilo. Eu gostava muito e gosto muito do futebol e de falarmos de futebol e porque é que este foi para ali e o outro não foi para acolá, essas coisas. E nós isso era o que fazíamos ali, ou seja, nós como convivíamos tanto, não falávamos só da nossa vida pessoal, falávamos também do jogo. E depois o entrosamento que tínhamos era perfeitamente normal porque nós nos conhecíamos. Eu sabia que quando algum jogador baixava a cabeça eu tinha que me aproximar porque ele precisava de um apoio mais curto. Quando alguém levantava a cabeça era porque tinha tempo e espaço para decidir, eu ia no espaço. Todas essas coisas. Todas essas afinidades tu ganhas conhecendo melhor o outro. O Tulipa entrou, como disse, bem cedo, na final de 91, para o lugar do lesionado Nelson. Sim. E quando viu a placa com o seu número para sair na segunda parte, o que é que pensou? Não, pensei que tinha feito... Normalmente, por exemplo, isso agora acontece e os jogadores ficam chateados. Eu pensei que dei o melhor. Enquanto estive lá dentro, eu dei o meu melhor naquela posição sobre as tarefas que eu tinha para fazer. Eu dei o meu melhor. E a verdade é que eu não vinha sendo assíduo a jogar e tu vais perdendo alguma condição. E a verdade é que os nossos adversários por aquela zona tinham todos uma condição ótima, de excelência. Sim. O Roberto Carlos, o Paulo Nunes e eu fui ao meu máximo, dei o meu máximo e quem entrou depois ia fazer o melhor que podia também. A nossa relação era tão forte e tão unida que não havia que um descontentamento afetava algo. Não. Ou seja, claro, nós podíamos ficar tristes momentaneamente, mas não sabíamos, ok, o melhor é a equipa. Se o professor fez isto, okay, é porque tem lógica. E os penaltis, viu onde? No banco? Eu não sou muito de ver penaltis. Não gosto muito, mesmo agora, não me sinto muito confortável. É uma coisa que eu tenho que melhorar. Se também é treino, também é treinado. Eu lembro-me quando aquilo começou assim, nós às vezes, porque nós, se reparar nas imagens, nós abraçávamos sempre, era um procedimento nosso da equipa, que durante muitos anos o professor utilizou, abraçávamos e estávamos a olhar todos juntos ali. Mas houve uma altura que era melhor olhar para o chão, que era para não ver o que é que ia acontecer, mas é outra coisa que eu também já disse. Nós treinávamos todos os dias. A parte final do treino tínhamos sempre todos os jogadores praticamente faziam 3-4 penaltis, todos e veja a quantidade de treinos que essa geração teve. Sim. As coisas não são pelo acaso e não aconteceram pelo acaso. Às vezes as pessoas dizem, tem uma boa geração. A geração precisa ser treinada, precisa de ser trabalhada, precisa de ser influenciada pela positiva, porque eu lembro-me da Espanha, eu lembro-me da Argentina, eu lembro-me do Brasil e eram todos também equipas de top. Se olhar para a equipa da Argentina desse ano, houve uma data dos jogadores que fizeram uma carreira, o Pochettino também, sim. Fizeram uma carreira incrível, não é? O Brasil exatamente a mesma coisa. E nós éramos um país em crescimento, mais pequenino, com mais dificuldades. É o trabalho, a forma como nós conseguimos influenciar o jogador, a pessoa, tudo isso. O primeiro a bater foi Jorge Costa. Sim. Qual é a memória que tem? O Jorge eu conhecia muito bem, porque o Jorge também começou comigo, nessa geração que falou quando... Bem sei, sim. Eu tenho uma foto com o Jorge no final desse jogo, que foi a primeira pergunta, no Estádio da Luz, em que eu estou às cabalitas do Jorge. Ou seja, o Jorge... Nós muitas das vezes, a Costa Soares fazia um
um treino que era subirmos as escadas do Estádio das Antas Sim. com uma pessoa às costas. É muito típico desses anos. E eu às vezes tinha que carregar com o Jorge. O Jorge era pesadinho também. Foi uma perda muito grande. Mas a confiança que nós tínhamos nele, ele era muito seguro a bater o penalti. Porque, assim, o procedimento nesse tipo de treino era, nós ficávamos aqui, vai marcar o Jorge, e às vezes arranjávamos um pretexto para tentar desconforto ao marcador. Ou começávamos a fazer muito ruído, ou começávamos, vai ele, vai 12, não sei o quê, qualquer coisa. Tu dizes assim, isso tem, claro que tem significado, porque quando tu vais bater, a tensão inerente ao resultado e depois um estádio completamente cheio também. Ou seja, nós criámos ali um ambiente para tentar aproximar daquilo que era a realidade. Mas o Jorge era muito seguro. O Jorge e o Rui Bento, os dois centrais, ou seja, as características do Jorge, o Jorge era um jogador agressivo, tudo o que mexesse ali atrás, era forte, sabia jogar, e o Rui Bento não era nada disso, mas era inteligente. Percebia que, vai sobrar a bola para este espaço, eu estou lá. Era muito mais rápido na interpretação. Então combinavam muitíssimo bem. E como é que foi a festa do título? Acabou na manhã seguinte? Foi. Eu acho que não me lembro se foi na manhã seguinte. Eu lembro-me que estava no hotel, lembro-me de ter chegado ao hotel, mas depois, nós éramos uma equipa de amigos que também nos sabíamos separar. Ou seja, eu quero ir com estas 3 pessoas, com as pessoas do protocolo da Coca-Cola. Acho que a Coca-Cola era um de sponsor. Era assim. Depois os outros 4 ou 5 iam para ali, os outros que não foram também se reuniam connosco, porque, por exemplo, eu lembro-me que o Paulo Pilar, a lesão não foi, mas tinha uma relação muito forte com alguns jogadores, com o Jorge, com o João Oliveira Pinto, com o João Vieira Pinto, com o Figo. Eram pessoas que não estavam, mas estavam connosco. Então foi muito bom, foi muito divertido. A verdade é que, por exemplo, por hoje, eu às vezes nas coisas que eu tenho mais antigas e que preservei, hoje faltam-me algumas coisas que eu hoje acho importantes, que na altura, por exemplo, eu dei as botas, lembro-me de dar as botas eu jogava com Puma na altura, dei as botas e hoje dizia... Logo naquele dia? Sim. Logo no final, sim. Um adepto pediu-me e eu tirei as botas e eu acho que lhe dei uma a um adepto e outra a outro, mas hoje se calhar era uma coisa que eu gostava de ter, de perceber, isto fez parte daqui, aquilo. Tenho as camisolas, algumas das camisolas e essas coisas todas, e depois os troféus que nos deram inerentes a isso, mas essas coisas também faz sentido preservar. O Tulipa há pouco falou da seleção A, que também chegou a esse patamar, e de uma forma sui generis, porque de facto tem 3 jogos, 2 pelo Belenenses e 1 pelo Salgueiros, não é um currículo comum no jogador português. Os 2 no Belenenses foi naquele torneio no Canadá, o Sky Dome. Sim, em janeiro. Eu acho que foi os de Salgueiros, que foi aí. Ok, 2 Salgueiros e 1 Belenenses, está bem. Sim. É possível, sim. É possível, não, é mesmo isso. É como diz, sim. E o do Belenenses ficou a Grécia, não é? Foi com a Grécia, foi no estado do Restelo até, foi no estado do Restelo. É incrível porque nós, ou seja, quem me deu essa oportunidade foi o António Oliveira. Certo. Não é nada fácil para um treinador, naquela altura, convocar um jogador do Salgueiros e do Belenenses. Do Belenenses, nem tanto, porque o Belenenses era um clube histórico. Nós tínhamos uma equipa, quando eu estava no Belenenses, incrível, que possivelmente, atualmente, seria campeão, andaria a lutar por... A sério? Era? Sim, tínhamos o Pedro Barney, que tinha jogado no Boa Vista e no Sporting, o Paulo Madeira do Benfica, o Lula, que depois veio jogar para o Porto, o Fernando Mendes, o Neves. Tínhamos e não tínhamos 12 jogadores, tínhamos 20 competitivos, porque depois tínhamos o Chiquinho Conde, tínhamos o falecido Pacheco também, que jogava muitíssimo bem, que foi do
do Benfica, tínhamos 2 internacionais marroquinos, o Fertuti e o Mejide. Sim. Tínhamos muitos bons jogadores. Boa. Agora, no Salgueiros, os Salgueiros apanhava alguns jogadores que saíam do Porto, Que sobravam, não é? sim, que sobrava, apanhava-os ali, faziam uma equipa, mas jogavam muitíssimo bem. Na altura, o Mário Reis, nós dizíamos que era a tática do Pirilampo. Então, porquê? Porque nós jogávamos com 4, jogávamos com 2 médios defensivos, jogávamos com 2 médios ofensivos, 2 10, e eu muitas vezes jogo assim. A verdade é que eu jogo assim. Jogávamos com 2 10 e jogávamos com 2 avançados. Não tínhamos nenhum 9, ou seja, os centrais andavam ali um bocadinho perdidos e às vezes vinham marcar os médios, e os 2 avançados abriam e depois faziam a diagonal para... E que eram esses avançados do Salgueiros? O Nandinho era um deles. O Nandinho fazia sempre. O Arthur Jorge Vicente também. Sim, okay. Depois apanhei, eu não sei se nesse ano não apanho o Edmilson. Depois, sim. Um craque, Porto e Sporting, claro. Paris Saint-Germain também. Pois, é verdade. Então, eu já jogava como interior, já jogava como 10, 8, e eu precisava desse tipo de avançado, né? Avançado que se mexesse bem nos tempos certos, e a época correu muito bem. E então, eu fui o primeiro internacional pelo Salgueiros. A seguir foi o Silvino. Ao guarda-redes. Que também houve um momento em que esteve lá e que foi com um bocado. E nós fomos ao Sky Dome, era também o primeiro torneio do António Oliveira, e nós ganhámos aquilo. Sintético, não é? Sim. De estádio fechado, não? O estádio abria, se tivesse sol, abria. Se tivesse muito frio, o estádio fechava. E então, nós ganhamos à Dinamarca. A Dinamarca tinha sido campeã europeia naquele ano em que eles estavam de férias e depois foram... Em 92, sim. No ano seguinte nós jogámos contra eles e ganhamos esse jogo. Ganhamos também 1-0 ao Canadá. Eu acho que foi 1-1 com o Canadá. Isso. O gol do Canadá foi do Alex, que era do Marítimo. Sim, o Banbury. Exatamente. E depois foi 1-0 à Dinamarca, o gol de Paulo Alves no último minuto. Paulo Alves. Já o Tulipa estava em campo, porque o Tulipa entrou nos 2 jogos no meio, não é? Não, eu lembro-me porque aquilo era muito engraçado, porque a bola corria muito rápido. Nós não estávamos muito habituados naquela altura a termos aqui sintéticos, não é? Claro. Uhum. E então o António Oliveira tinha expressões muito interessantes e dizia: pá, Oceano, isto não dá muito para ti. Isto é melhor ficares aqui fora e tal, não sei o quê, não dá muito para ti. Isto, que o jogo é muito rápido e não sei o quê. Correu bem. Eu lembro-me quando nós regressávamos dessa vitória, o António Oliveira chegou lá à porta. Eu estava ao lado do Bade, lembra-se do Bade, claro. Um jogador incrível, que depois Sim. jogou no Marítimo, Portimonense, não sei o quê. E ele dizia: quem é o treinador que convoca um jogador de Salgueiros? E é verdade, isso é verdade. Mas depois também foi ele que não me deixou ficar no Porto. Passado um ano e tal, disse assim: embora, que tenho cá outros. É a vida. Mas o Tulipa jogou no Porto? Eu estive lá no Porto, mas quando saio do Belenense e aparece a Lei Bosman, não é? Uhum. Ou seja, o Belenense à época correu-nos muitíssimo bem, eu faço uma época incrível, eu e a equipa, não fui eu sozinho, claro. E depois aparece a Lei Bosman e eu tinha muitas ofertas na altura. Eu terminava o contrato, não havia possibilidade de nenhuma indemnização e eu opto por regressar ao Porto. Só que nesse defeso, o Bobby Robson sai para o Barcelona. Okay. Né? E então é quando entra o António Oliveira. Né? Eu, na altura, acordámos as coisas todas quando ainda estava o falecido Bobby Robson e depois aquilo muda. Ele vai para o Barcelona e eu vou para o Porto. Naquela possibilidade de, o treinador já me conhece também, levou-me à seleção e não sei o quê, e as coisas não são assim. Ou seja, nós começamos, eu e o Rui Barros, e depois o Porto vai buscar o Drulovic, que era não é Drulovic, o Zaovic, okay. Que jogava como 10 também, que era a posição que eu mais joguei no Belenenses. E eu acabei, o campeonato começou e eu acabei depois por sair e fui para o Boa Vista também. Joguei esse ano a seguir no Boa Vista. E que tal? O Boa Vista era um clube. O Boa Vista era um major. O major tinha uma energia enquanto podia, não esqueça, ninguém brincava.
Não? Nem Ninguém sequer o brincava, capitão? nem ninguém brincava com o clube e com o trabalho, nem ninguém brincava com ele, com o Major. O Major era Ia um muito ao líder. balneário, é? Sim, quando era preciso. Isso é Manuel José? Não, O treinador? não. É uma troca, é Filipovic que inicia, depois é o Casaca que foi ex-jogador Sim. e era dirigente e que lhe dão a oportunidade e ele ganha os jogos todos, só que o Mário Reis estava em quarto lugar com o Vitória de Setúbal. O Vitória de Setúbal com alguns problemas financeiros e o Boa Vista agarra ali uma oportunidade de, vamos buscar este treinador. E o Casaca tinha ganho os jogos todos, que depois foi dirigente do Sporting de Braga há muitos anos. Sei, claro. Sim. Já esteve aí, no seu lugar. Sim, é uma excelente pessoa. É mesmo. Já não falo com ele há muitos anos, mas uma pessoa de nível mesmo. E foi assim. E as coisas correram muito bem. Com o Mário Reis correram muito bem, porque tinham que correr muito bem, porque nós tínhamos uma qualidade grande no plantel, extensa, demasiado extensa até para criar confusão ao treinador. E ganhámos a taça ao Benfica. No ano a seguir, eu já não estou, o Porto empresta-me a Espanha, ao Salamanca. E o Boa Vista acaba por ganhar a super taça salvo erro, no Estado do Dragão. Nas Antas. Das Antas, perdão. Sim. É. Mas o Tulipa ganha essa taça? Eu ganho a taça de Portugal contra o Benfica. E participa? Sim. É? Naquele 3-2? Sim. Que é o Nuno Gomes e o Sanches que estão de saída do Boa Vista para ir para o Benfica, precisamente. Então, era o Jim. Foi muito bom também. É muito bom. Ganhar uma taça no Jamor é... Sim. Eu lembro-me que, ou seja, 70% do público era do Benfica, né? Nós, o Boa Vista, também tínhamos adeptos fervorosos e tudo, mas tínhamos menos gente. Mas aí eu acho que não só foi a qualidade individual dos jogadores do Boa Vista e também a competência coletiva da equipa, mas o dedo do treinador. Eu acho que o Mário Reis tirou o Jimmy Hasselbein, que jogou no Chelsea e que tinha vindo do campo maiorense para o Boa Vista. Jogou com o Nuno Gomes, e jogou com o Simic, também a sair de um corredor, a fazer movimentos para dentro, mas como segundo avançado. Mas muitas das vezes eles esperavam que nós jogássemos com os dois jogadores. Nós jogávamos muitas das vezes em 4-4-2. E nós não jogámos com esses dois avançados e a defesa andava ali um bocadinho e não sabia por onde o Simic aparecia. Mas depois o Sanches também, em um remate fora da área e um livre, resolveu o jogo. Era o Perdomo. O guarda-redes, sim. Que teve até um dia muito mau para esquecer. Sim, era mau, mas também não era fácil segurar as bolas do Sanches. Pelo efeito, pela potência, não era fácil. Como é que era já agora, como pessoa, ou seja, não como jogador, porque isso todos o conhecemos pelo pontapé canhão e... O Sanches? Sim. Incrível. Uma pessoa muito sossegado, muito amigo do seu amigo. Nós tínhamos um misto. Tínhamos gente tranquila, segura, confortável. Depois também tínhamos 2-3 jogadores que vinham com aquela mística do Boa Vista, né? O Paulo Sousa, não sei se lembra, que era o nosso capitão, um jogador enérgico, o Nelo. Está a perceber? Começaram a aparecer... Nelo, que era o capitão da seleção de Portugal no Canadá. Foi ele que levantou a taça. Exatamente. Okay. Depois já jogava o Caetano, não? O lateral esquerdo? Não. Okay. O Caetano, salvo erro, nessa altura estava no Vitória. Okay. Foi um período que... Então, começou a aparecer também gente mais jovem, Pedro Emanuel, Mário Silva, Litos, com a mesma energia também, não sei o quê. E então havia ali um bom complemento. Claro. Nesse ano, o Boa Vista trouxe muitos jogadores cedidos pelo Porto. Latapia, Jorge Couto, eu... Fez um plantel incrível. Aliás, não é o Litos que marca o gol na meia-final ao Sporting, no prolongamento? Sim, exatamente. Lembro vagamente disso. Também aliás, jogou? Eu acho que nós ganhámos aí a final, esse jogo, porque o Sporting estava a ser muito melhor. Nós tivemos que sofrer muito nesse jogo, com menos um, e nós ganhámos aí praticamente a final, porque
O Sporting também era forte nesse ano e nós soubemos sofrer e nos momentos certos, lá está, o Mário Reis nessas coisas tinha ali sempre uma carta na manga e pronto. E já agora, como é que era o Jimmy? Se o Sanches era sossegado? Eu tenho... Não, o Jimmy era o oposto, por isso é que eu digo que era? havia ali um misto. Não sabia. O Jimmy não era nada sossegado, queria sempre jogar, era muito, muito físico, muito bruto na altura, ainda. Ele refinou muito. Eu tenho uma história com ele muito interessante, que é, eu passado 2 anos vou para o Marítimo e nós jogamos um jogo da Taça UEFA contra o Leeds United. E nós, no Boa Vista, dizíamos: Blá, vai comprar técnica, pá, tu só sabes rematar a baliza e correr e não sei o quê. Nós brincávamos muito com ele. E então, nós estamos a chegar a Helen Road e eu vejo um gajo assim com um fato branco, meio, não era branco, creme assim e não sei o quê. Pensava, não deve ser um segurança, não é que é? E assim com uma revista. E começamos a sair e tal. E ele diz: amigo, Tulipa, lê aqui a entrevista de Jimmy, jogador mais técnico de Leeds United. E eu: não pode ser. Sim. Eu lembro-me disso. Porquê? Porque nós brincávamos sempre com ele e ele lembrava-se: o gajo está aqui. E eu depois apanhei-o. Passado mais outros 2 anos, eu vou jogar para a Espanha. Para o do Clube Desportivo Badajoz e vamos jogar ao Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid está na Liga 2, Divisão, sim. Ele na Liga 1 foi o Pichichi, foi o melhor marcador da Liga 1. Saiu de lá para o Chelsea e nesse jogo foi visitar o Atlético de Madrid. Eu lembro-me, ele veio-me cumprimentar, os meus colegas de equipa queriam todos tirar fotos com ele. Yeah. E para se ver que o trabalho e como tu reprogramas também a tua mente, não te deixas afetar por aquilo que dizem os outros, não é? Segues o teu caminho, segues as tuas convicções. Como é que ele fez a carreira que fez? Ou seja, ele saiu do Campo Mairense, jogava, não jogava, um jogo muito especial, não é? E ele evolui e faz uma carreira incrível. Joga na seleção da Holanda. Sim. É essa a história. e a verdade é que o Jim era também desses, que não ficava nada contente. Depois as relações em função da tomada da decisão do treinador eram diferentes nessas alturas, não é? Hoje, se houver conflito, é muito fácil de resolver. E naquela altura não era tanto assim. O jogador também tinha algum poder e algum protagonismo, não é? Nas equipas. E não era fácil. Com alguns jogadores não era fácil. Mas a verdade é que, por isso é que eu digo, no Boa Vista do Major, as coisas resolviam-se. Porque a liderança dele era forte e não havia hipótese. Tem algum caso assim? Não, por acaso não, porque a única coisa que eu me lembro do Major é nesse ano, porque é o ano de transição para o João, para o filho, é que nós trocamos de treinador. Ele foi lá e disse: vamos trocar, eu gosto muito do Filipe Ovi, que foi meu jogador. Mas tem que ser, nós não podemos andar em 4º lugar, ou 5º, ou 6º, nós temos que andar lá para cima. Não. E entrou um casaca. E as coisas começaram-nos a correr muito bem. Mas começou a haver um ruído que, possivelmente, Mário Reis vai sair do Vitória de Setúbal e não sei quê, e não sei quantos, e poderá estar a ser assediado pelo Boa Vista, entrar no clube. E o Major foi lá. E disse: não senhor, aqui, este senhor está a fazer um ótimo trabalho, vai ficar aqui até ao fim. Ok? Nós continuamos a jogar e há um jogo, nós ganhamos e nós treinávamos a seguir, fazíamos o treino de recuperação a seguir e quando chegamos vimos o carro do Major lá estacionado e a malta que ficava logo, que vem aí o chefe, e ele foi lá para dizer que o Mário Reis
vinha treinar, pá, é uma oportunidade que temos, eu compreendo, trabalho aqui do Casaca, pá, é uma pessoa da nossa família, boa besteira, e não sei o quê, e trocou o treinador. Ou seja, há 2 ou 3 semanas antes tinha dito uma coisa e depois, não sei, tu dizes, pá, é uma decisão difícil para o Casaca, é verdade, mas depois em termos do clube, possivelmente até foi uma coisa bem feita, né? Porque o Mário Reis teve impacto no Boa Vista. Mas ele era muito assim, essas pessoas que decidem por sensações, por feeling, Sim, claro. cada vez são menos no futebol. Verdade. E decidem por sensações e por feeling, mas sendo boas, não tendo outras coisas por trás. Sim, percebo. Sim. Um bocado isso. O Tulipa, na sua aventura por Espanha, Salamanca primeiro, não é? Certo. É com o João Alves? Não, o João quer-me levar no ano da segunda Liga e eu não vou. Porque estão no Belenenses? Não. Sim. Okay. E depois o Andoni Goicoechea, que substitui o João Alves, na altura na Liga 2, sobe divisão com o Salamanca. Sim. Era o treinador da seleção de sub-21 antes de entrar em Salamanca de Espanha, e nós tínhamos tido jogos Espanha-Portugal. Ele conhecia-me daí e leva-me para lá. Okay. Mas nós tínhamos muitos portugueses, era muito... Era quem? Era o Pauleta, o César Brito? O Taira? Não. Paulo Nuno Torres, o Nuno Afonso tinha estado o ano anterior e depois não vai com a equipa para a primeira divisão. Paulo Torres, o Américo, o Taira, depois tínhamos o Giovanella, que tinha jogado comigo, eu, César Brito, o Rogério, que tinha jogado connosco no Belenenses. Sim. Pauleta, e depois tínhamos o Catanha também, Sim. que jogou connosco no Belenenses. Os do Belenenses iam todos para lá, porque nós jogámos também. E o presidente era o Pepe Hidalgo, que era... Eu conheço o nome, mas não sei. O dono da Aero Europa, né? Da companhia dos aviões, ok. E uma pessoa excelente. Boa pessoa, mas tinha uma afinidade muito grande connosco. Tinha uma afinidade e tomava muitas decisões muito favoráveis para nós. Então, desses nomes todos que eu lhe disse, nós éramos 8, salvo erro, 8 ou 9. Depois tinha o Bodan Steleia. O guarda-redes. Sim, romeno, que também andava ali próximo de nós. Era difícil. Está a dizer que isso, em contraponto com os espanhóis do plantel, não? Sim, também, porque depois tinha 2 ou 3 jogadores que eram dali, no sítio, que era um dos capitães, mas nem era um jogador que eu jogava muito. Tínhamos bons jogadores, tínhamos o Belisca, tínhamos se me lembro agora, o italiano que foi campeão pela Sampdoria, Marco Lana, que era há 2 anos atrás era o presidente da Sampdoria. Okay. Que tinham ali, ou seja, os estrangeiros praticamente controlavam as decisões. O Andoni é de Bilbao, uma pessoa com caráter, e aquilo fazia ali alguma confusão, todas essas decisões que eram muitas das vezes. O Andoni foi aquele que lesionou gravemente o Maradona. Sim, Maradona. Ele falava disso? Não. Sim, ele falou uma vez num treino, ele gostava muito de fazer, nós dizíamos que era pachanguita, jogar connosco, e ele era muito agressivo. Ele uma vez veio assim mais duro, eu deixei ficar o pé e ele bateu tirou-me do treino. Disse, não podes fazer isso ao treinador, sai. Sinceramente, eu acho que também ele era muito jovem na altura, para uma equipa com jogadores que foram campeões de Itália, e as coisas não correram muito bem, porque também a forma como aplicávamos o método de trabalho durante a semana não era o ideal. Nós, a partir de quarta-feira, os jogadores quase não se viam, os que iam jogar com os outros, que não jogavam tanto. Eu expressei uma vez isso até publicamente, dizia, nós temos que olhar para os jogadores que não jogam, os nossos resultados não estão a aparecer, mas temos que olhar para os outros que estão fora e que podem ser importantes também. Mas nós tínhamos tanta qualidade que ele achava que não era necessário isso. Okay. E depois foi preciso. Depois quando trocámos de treinador, aquilo... foi nessa mesma época? Na primeira divisão? Sim. Okay. Sim. Então, na época
que é o Bangal, que está no Barcelona. Sim, Sim. sim. E- Então, que e o Salamanca vai lá ganhar Heynckes, 4-3, não é? Sim, e o Heynckes no Real Madrid. Real Madrid, Né? É a sétima Copa do Mundo que o Real Madrid ganha nesse. Sim, da Europa, nesse não ano, é? sim, da Europa, sim. E o Tulipa jogou naquela Não, eu vitória joguei contra o Real 4-3. Madrid. Depois, quando veio o outro treinador, eu que era dos jogadores que mais jogava, em função daquela entrevista que ele disse, de defender também um bocadinho o todo e não só uma parte, né? E o treinador, quando chegou, o novo, chamou à minha beira e disse: não, comigo esse tipo de conversa não funciona. Você pode arranjar, e bem, não foi a opinião dele, e bem, depois eu acho que ele fez uma brilhante carreira e eu também fui para outro sítio. Mas esses jogos com o Barcelona eu não joguei, foi um jogo em nossa casa, nós estávamos a perder e virámos o resultado já na final. Jogava o Rivaldo, jogava o Figo no Barcelona, os irmãos de Bauer, uma equipa incrível. Porque isso é outro mundo, não é? Jogar com essas equipas. Mas tu jogavas com o Barcelona e se jogaste com o Atlético Bilbao era exatamente igual. O Atlético Bilbao, eu lembro-me, tinha uma equipa incrível também. O Rios, o Guerreiro. Tu ali perdes a bola, se perdes a bola e não condicionas a bola, no imediato eles estão a ameaçar a tua baliza, a fazer golo. As oportunidades que geravam o Barcelona e o Real Madrid não eram concretizadas em 50% nessa altura, nem pensar. Não é? O Ronaldo, quando jogava no Barcelona, cada oportunidade era praticamente golo. Sim. É diferente. Ali tu diz assim, ok, eu estou a jogar com elite da elite, não é? Sim. Tu, se falhas 2 recepções lá, os adeptos dizem: e quem é este jogador? Não é? É diferente. E hoje continua a ser. Eu acho que a Espanha é um ótimo sítio para tu jogares, porque o jogo tem qualidade. Os adeptos... Um jogo contra o Atlético de Bilbao, em nossa casa, no El Mántico, nós sofremos o jogo todo. Não conseguimos jogar, e nós éramos uma equipa até boa, com bola. O Taira não distribuía bem, os nossos centrais sabiam jogar, os médios também, e os homens da frente também, o Belisca, gente boa, que nós depois fomos buscar o Cuca Silvani também, e o Pauleta, era um jogador. Sim. Eu lembro nesse jogo, nós não conseguimos ter bola. Acabou o jogo e a gente tinha ao meio campo, não íamos como é agora, que vão todos para a claque, depois quando perdem já não vão à claque. Nós chegámos ao meio campo, cumprimentávamos os adeptos e os gajos estavam a assobiar, os adeptos estavam a assobiar. E eu estava a perguntar: porquê nos apitam? Porquê nos apitam? E eles diziam: não jogamos nada aqui, se ganhas e não jogas nada, te vão apitar. Aqui em Portugal não é isso, agora nunca foi. Ou seja, tu ganhas um jogo, pode ser muito mal ganho, os adeptos estão contentes, mas lá há uma exigência diferente. Ok. Não é? E em matéria de exigência dos adeptos, quais foram aqui em Portugal os mais exigentes que viu? Por exemplo, entre a minha carreira de futebolista e de treinador, Lisboa, aquela parte do Sul, gosta muito de um jogo de qualidade. Não só olha para o resultado, olha também para como conseguimos o resultado. Olha, a equipa que joga bem, sabe? Eu lembro-me quando treinei o Estoril, se nós saíssemos 2 vezes longo, o pessoal da bancada dizia: saímos direto sempre, e não sei o quê. Ou seja, por aí tu também vês que muitas das vezes a região também... Claro. Sim. Por isso é que nós dizemos: nós temos que olhar para a cultura do clube, tem a ver um bocadinho com isso. Sempre. Aqui no Norte não é tanto assim. É a atitude, é a agressividade. Sim, percebo. Já depois, agora não, né? Mas já naquela altura apareceram clubes a pensarem diferente. Por exemplo, nós no Salgueiro jogávamos sempre bem. Verdade. Sempre bem, porque aquilo tinha muito a ver com o treinador, com o falecido Zé António Linhares também, né? Começámos a ver coisas diferentes, os jogadores que iam para o clube. O Salgueiros teve o Deco é um gênio, né? O Salgueiros teve o Deco, conseguiu ter jogadores de qualidade, sendo um clube pequeno, né? Sim. Tem a ver depois com isso, com as pessoas, com a ideia das pessoas, mas é muito... Nós chegamos aqui ao Porto, por exemplo, falar com o Porto.
ou Boa Vista. Se é só para jogar e o resultado não é ganhar, as pessoas não se interessam se há uma tentativa de jogar bem, de jogar associativo. Olham para o resultado. Sim. Não é? Nós vimos o momento atual do Porto. As pessoas adoram o Porto porque, ok, o Porto tenta jogar, nem sempre o consegue entrar na estrutura do adversário e criar muitas oportunidades com a organização ofensiva, mas no momento em que perde a bola, a maior característica que os adeptos apreciam, que é o pressing, a agressividade para recuperar e não sei o quê, está lá. Claro. E claro, há uma comunhão de interesses. Os adeptos gostam daquilo que a equipa faz e que o treinador apela a que se faça. É um bocado por aí. Nós temos que muitas das vezes olhar para isso. Eu acho que eu entendi isso um bocadinho quando treinei o Estoril. Quando treinei o Estoril, nós tínhamos 100 pessoas na altura para ver os jogos. Liga 2. 100? Sim, não tínhamos muito mais. Só que nós jogávamos muito bem. E começámos com 100 pessoas, mas acabámos com 400 ou 500 porque jogávamos bem. E em vez de perdermos clientes, fomos ganhando clientes, não é? É um bocado isso. E eu acho que os treinadores têm que olhar um pouco para isso, para aquilo que têm, para aquilo que são as características das pessoas, dos jogadores. Não só olharem para si e para a sua ideia, porque às vezes as coisas até nem comungam. E esse é o maior erro. Eu acho que... E depois, há uma outra coisa que me fez também olhar bem para isso. Foi quando eu treinei a formação. Na formação tu cuidas muito mais do jogador e do processo, não é? Dá-te tempo para tu dizeres assim, ok, eu quero cuidar do nosso jogar, nós vamos meter mais um jogador para a esquerda a fazer um losango para anular o trio do adversário que anda por aquele lado. Dá-te tempo para isso. E esse tempo que tu perdes ali para elaborar e afinar todo os teus posicionamentos, não é tempo perdido, é tempo ganho. Claro. É para melhorar o teu jogo. E eu aprendi que se nós cuidarmos disso e do jogador, vamos ganhar mais vezes do que aquilo que é habitual. É por aí. E da formação, quem é que apanhou assim de especial? Apanhei muitos, no Porto apanhei muitos, eles são todos especiais. Depois é a forma como nós olhamos para eles e a forma como o mercado olha para eles. Mas apanhei o Chico Conceição, que adorei. Apanhei o Vitinha em alguns jogos da Youth League, que já conhecia desde miúdo, porque o pai jogou comigo também. O Fábio, o Borges, que ainda anda aí meio no Feyenoord, mas é um jogador com qualidade. Rodrigo Pinheiro, apanhei muitos jogadores, muitos jogadores. Mas a formação também não é aquilo que nós queremos. Os jogadores têm o seu tempo para maturar, nós não podemos fazer com que o jogador não use aquilo que é especial no seu dia-a-dia e no seu jogo. Nós às vezes os miúdos têm 12 anos ou 13 anos e nós queremos que eles joguem a um toque e a meio toque e não sei o quê, e não é assim. Não é assim. Claro. Sim. Não é assim. E por isso é que os jogadores hoje, tirando raras exceções, são muito parecidos. São quase todos parecidos. Os médios são quase todos iguais, os extremos também. Não é? Por isso é que olha para as transferências e cada vez mais os jogadores oriundos da África ou com alguma relação com a África são jogadores muito apelativos porque são jogadores que extravasam aquilo que têm, são mais anárquicos no sentido especial do jogo, um bocado por aí. O Vitinha jogou com o pai, como é que era o pai? Era exatamente como o filho, era um craque, só que os treinadores na altura olhavam para um jogador como o Vítor Manuel, chamava-se Vítor Manuel, que jogava a 6 ou a 8, como joga o filho. Não era muito agressivo, não era. Naquela altura, olhava-se para um médio defensivo, chamava-se Trinco. Lembra-se? Então, o Vitinha, o Vítor Manuel, não era um jogador muito forte nos duelos, não sei o quê, teve dificuldades. Porque se ele vive nesta fase, era igual. Porque o filho corre igual a ele, a corrida é igual, o passe e a qualidade de passe igual, a meia distância
Não sei se o pai não era melhor. Ok, Não é? engraçado. Eu acho que o Vitinha aprendeu mais do jogo para, com as suas qualidades, ter mais influência nas equipas que joga. Não é? Eu acho que isso tem muito a ver, muitas das vezes, com o processo de treino, com quem treinas e como é que eles te influenciam em função dos exercícios que criam e da dinâmica semanal. Eu acho que o Vitinha com o Luís Henrique encaixam muito bem. Não é? Ok. Sim. E possivelmente o pai não teve esse tipo de ajuda, não teve esse tipo de um treinador que dissesse assim: opá, não, tu comigo estás seguro, jogas sempre e não sei o quê, porque tens qualidade, não perdes uma bola, és inteligente nos movimentos defensivos e não sei o quê. Não, nós na altura olhávamos, não, o gajo tem que atropelar, tem que fazer faltas, tem que... Sim. É diferente. Eu reconheço esse futebol desse tempo. Claro. O Tulipa está agora na Arménia. Certo. Que tipo de país é esse? Nós já falámos por ocasião do Arménia em Portugal, Sim. na tertúlia, Certo. e falou que o estádio estava cheio, já com muita antecedência, porque era o Portugal do Ronaldo. Sim. Essa febre do futebol internacional vive-se constantemente? Ou Sim. porque o campeonato não é assim tão bom? Ou é porquê? O campeonato, na minha opinião, é bom. Ok. Não tem a expressão que tem o nosso campeonato e muitos outros. A Arménia é um país que está a crescer, na minha opinião, um país seguro, um país que gosta muito de futebol, mas eles gostam muito do futebol que se pratica, por exemplo, em Inglaterra, em Espanha. A nossa academia, onde nós treinamos, tem 1000 e picos miúdos. Você vê camisolas do Cristiano Ronaldo, do Mbappé, uma série de... Ou seja, eles gostam muito do Barcelona e do Real Madrid. O que é que eu acho? Eu acho que os jogadores são bons. Tem treinadores bons também. Na primeira divisão onde nós estamos, tem bons treinadores. Só que depois o trabalho de formação não tem o nosso nível. Não tem o nível de Portugal, de Espanha, de França, de Dinamarca, da Noruega. Não tem. Porque também não existem condições. Há uma falta de infraestruturas também que permitam os miúdos trabalharem de forma diferente e com pessoas que cuidem deles. Mas porquê que é assim, sendo que a Arménia é ex-União Soviética e a União Soviética foi, nos anos 60 e 70, um colosso, não é? Da formação. Perdeu-se, foi? Não. Ou os outros é que se superaram? Tem que se reconstruir, eu acho isso. Por exemplo, quando cheguei à Arménia, ficava na academia que nós treinámos, que é a academia da Federação. E eu via os sub-12, às vezes acordava, abria a janela e estava uma equipa a treinar no campo sintético número 2 ou qualquer coisa. E a preocupação do treino, do sub-12 ou sub-10, era os miúdos andavam a correr de um lado para o outro. Ok, isso vai ser importante. Mas num momento, para mim, não é importante. O importante é a relação deles com a bola, com o companheiro, com o opositor, com a baliza. Claro. Não é? Sim. Isso é o mais importante. Porque quando eu disse que eu aprendi muito quando estive no Estoril, eu agora, quando cheguei, tive que dar 2 passos atrás e dizer assim, não, o que eu tinha pensado em fazer aqui, eu tenho que ajustar. Porque o jogo é muito físico. O jogo é muito ainda, como dizias, da Rússia. Sim. Que partia, em que as equipas mais fortes e mais rápidas e que duram mais tempo no jogo vão ganhar ou vão ter possibilidade de ganhar. Então, nós tivemos que nos adaptar um bocadinho a isso, mas não perdendo aquilo que eu queria, que era sermos uma equipa minimamente segura nas transições defensivas, que não deixa espaço para essas transições em que 3 ou 4 jogadores adversários são fortes. E eles, por essa etapa entre... Eu acho que dos 14 aos 19, eles têm que evoluir, porque o jogador tem muita qualidade. O jogador arménio é um jogador refinado. Veja o Mkhitaryan, que ainda joga a um nível altíssimo. Os jogadores são muito próximos disso, têm sempre boa qualidade, são ágeis corporalmente, driblam bem a baliza, mas depois, quando
não o deixam executar aquilo que são as características deles, eles ficam perdidos. E o que é que eu acho? Eles perdem-se porque depois deixam de ter uma relação emocional forte no jogo que lhes diga assim, opá, eu não consigo fazer isto, mas agora vou tentar fazer outra coisa. Uma alternativa. Não é? Exatamente. Porque não são ensinados a isso. Ok. Não é? Porque se eles evoluírem nessa, os jogadores vão ser muito bons. Muito bons. Eu trabalho com 6 jogadores da seleção A, 6, 7 jogadores. O Arman também é um jogador que habitualmente vai, mas que teve ali um percurso de lesões e que o impediu de estar presente. Os nossos jogadores são bons. Os nossos jogadores, na minha opinião, podiam jogar aqui na primeira divisão. Ok. Muito bem. Não é? E se olhares para a equipa do Noah, que foi a campeã, Sim. é campeã e título, o Noah contrata muito bons jogadores, contrata jogadores da primeira divisão de Portugal, não é? O Hélder Ferreira Sim. jogou no Guimarães, jogou no Passos, jogou a um bom nível, estava a jogar no Chipre a um bom nível. O Gonçalo jogou no Farense e no Belenenses Estado também, com um bom nível. Contratam jogadores a outros países, à Roménia, uma data de coisas. E conseguem pagar bons salários, não é? Ou seja, nós não andamos a competir. Aliás, é uma das equipas que ainda se mantém na Conference League, não é? Nós não andamos a competir com... São ninguém. Não são pessoas de qualidade, são clubes de qualidade. Mas eu acho que a evolução do próprio país parte por criarem melhores infraestruturas e prepararem melhores os treinadores de base, os treinadores de formação. Sim, percebo, claro. Não é? Para preparar os Costas Soares, os Aurélios Pereiras da vida, não é? Exatamente. Sim, percebo. E, por acaso, o nosso diretor-geral, numa comunicação que fez lá, eu gostei, entendi um bocadinho, estava a falar em Armênio, e ele disse uma coisa muito interessante aos nossos treinadores que trabalham com os escalões mais baixos, que não queria que nenhum treinador da formação, quando algum jogador driblasse, parasse ou interrompesse a ação do jogador para questionar essa decisão. Claro. Que os deixassem ter iniciativa, ter drible, serem variáveis no seu jogo. E eu achei isso interessante. Eu achei... Ok, pode ser o caminho pode ser por aí, não é? Claro. Sim. Porque como é que nós queremos... Como é que eu vou querer ter jogadores criativos se todos os exercícios eu peço para que sejam a 1 ou 2 toques? Claro, sim, óbvio. Não é? Um bocado por aí. Aqui a frase é: o Tulipa percebeu o arménio, foi? Como? O Tulipa percebeu o arménio, foi? Eu acho que é isso. É um bocado isso. Mas percebe a língua? Fala? Não falo. Digo bom dia, não falo. Mas tem expressões corporais que tu identificas e o som muitas das vezes também... Eu tenho um treinador assistente que jogou aqui em Portugal, fala bem português também, o Gábor Gazarian, que jogou 3 anos no Marítimo e jogou um ano em Chaves. Sim. E eu pergunto-lhe algumas coisas, o que é que ele estava a dizer? Ele estava a explicar isto, para não... Quando os meninos, ele diz os meninos, quando os meninos fintam e não sei o quê, para não gritarem com eles e para não dizer para passar a bola. Eu disse, pá, isso é muito bom. Claro. E é um bocado isso. Não é? Há pouco estava a falar dos jogadores, eu dizia sempre isso ao Gonçalo. Gonçalo, finta 1, finta 2, não fintes a tua sombra. Não é? O Gonçalo Borges às vezes dizia, pá, não fintes a tua sombra porque não é para fintar. Exato. Não é? Sim. Não é? Mas lá está, eu prefiro um jogador com iniciativa, com essa ambição, do que um jogador todo certinho. Pá, este gajo é impecável, este jogador é impecável, não falha um passe. Eu disse, pois, não corre nenhum risco, joga para trás, não para o lado. Claro. Não é? Sim. Eu gosto disso. Isso vai fazer sempre falta ao nosso futebol. Às pessoas que gostam do futebol, aos apaixonados, esse tipo de jogador. Muito bem. Olha. Obrigado, Tulipa. Não, obrigado a eu. Foi por um esta prazer. lição. Não, o prazer foi nosso. Muito obrigado. Foi mais um jogo de palavra, Tulipa, com os cuidados técnicos de Paulo Teixeira, Catarina Santos, Eduardo Soares Silva. Muito obrigado. Até para a semana. Um gosto. Obrigado.